Alô você, seja muito bem-vindo, você está no Te Politizei, eu sou o Carlos André e agora vamos falar sobre um dia histórico, né? Hoje pode ser considerado um dia histórico porque já faz um dia que nós não precisamos mais do Congresso Nacional. É isso, exatamente isso que você acabou de ouvir, porque Alexandre de Moraes acabou dando razão para o Lula nesta batalha estúpida do IOF, né? O Pudim de Pinga conseguiu transformar o IOF, que é um imposto regulatório, em um imposto arrecadatório. E Alexandre de Moraes conseguiu mais uma vez destruir a Constituição e passar por cima da lei, a lei que diz que não pode haver desvio de finalidade em um imposto. Vamos entender um pouquinho essa notícia, mas antes, já que você está aí, não se esqueça de dar o joinha, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo, porque você nos ajuda demais. Pois bem, aconteceu o que eu havia previsto, mas é sempre um choque, né, quando acontece a coisa de fato. Hoje não precisamos mais do Congresso para nada. Exatamente. Lula entrou com um recurso no STF para reverter uma ação do Congresso, uma votação esmagadora de 383 deputados que proibiam o aumento do IOF. Então, o Lula, dizendo que ele não consegue mais governar se ele não for diretamente ao STF, acabou fazendo o que foi prometido, né? E foi falar com os cupincha dele lá no STF. Olha só o que ele falou nessa entrevista com a CNN. Pessoal, vamos de IOF e todo o caos do IOF. E a judicialização do IOF. Teve partido que judicializou. Aí a Advocacia Geral da União, gabaritada pelo presidente da República, foi lá e também judicializou. E onde eu quero chegar? Lula falou sobre isso. Numa entrevista à TV Bahia, o presidente disse que não governa se não for ao Supremo, se não for ao STF. Vamos ouvir aqui um trecho para a gente entender. Porque eu acho absurdo. E veja, eu sou um cara agradecido ao Congresso. Eu não sou um cara que tem rivalidade com o Congresso. O Congresso aprovou muitas coisas que a gente queria. No mesmo dia que ele, aprovou o decreto legislativo derrubando o OF que nós apresentamos, ele aprovou uma série de coisas, eu sou agradecido. Mas se eu não entrar com recurso no Poder Judiciário, se eu não for a Suprema Corte, ou seja, eu não governo mais o país, cara. Esse é o problema. Cada macaco no seu galho. Ele legisla e eu governo. Sabe? Cada macaco no seu galho, palavras ditas então pelo presidente da República. E aí, em outros trechos, a gente compartilhou para você assistir esse, mas eu cito para você um outro, tá? O presidente também criticou o descumprimento de um acordo. Ou seja, ele chama de, ocorreu um acordo entre executivo e legislativo. E eu estou sendo enfática nisso, já vou jogar para as analistas na sequência, porque tem gente no Congresso que diz assim, não fechamos acordo nenhum. Bom, entre aspas, o que ele disse? O erro, na minha opinião, foi o descumprimento de um acordo que tinha sido feito num domingo à meia-noite na casa do presidente Hugo Mota. Lá estavam vários ministros, vários deputados. O companheiro Fernando Haddad com a sua equipe festejaram o acordo no domingo. Fecha aspas. Você deve lembrar dessa imagem. Pessoal, então vocês acabaram de ver uma declaração do presidente eleito pelo TSE, o Inácio, dizendo exatamente que um acordo foi feito para ele ir até o STF e judicializar este problema do IOF. Eu havia dito em vídeos anteriores que o problema estava no colo do Moraes, porque o Barroso direcionou a relatoria do caso do IOF para o Moraes, porque já havia tudo armado, né? Já estava tudo certo para desautorizar completamente o Congresso Nacional. E o Pudim de Pinga aqui confessou que ele não consegue mais governar sem a ajuda do STF. Então hoje se torna um dia histórico, nós podemos jogar o Congresso Nacional no lixo. Há muitos anos eu venho falando que o Lula, quando assumiu, ia jogar o Congresso fora, ia jogar o Senado fora, e que por outro lado isso seria bom, porque a gente ia economizar, né,
no circo eleitoral, que é para votar nesses caras que estão lá no Congresso, então não será mais preciso ter deputado nenhum. Se isso não é um golpe, eu não sei o que é. Agora, você esquerdista imbecil que está aqui nesse vídeo e acredita que o Bolsonaro preparou um golpe durante 6 meses, uma tentativa de tirar o Lula do poder quando o Bolsonaro já não era nem mais presidente, você me desculpa, mas você é um retardado, tá? É um idiota. E no dia 8 de janeiro não houve golpe, nem tentativa de golpe. Houve uma destruição do patrimônio público, isso é punido com prisão, mas não de 14, não de 18 anos, é de 1 a 6 meses de prisão. E isso, dependendo se o réu for primário, troca por cestas básicas, enfim. Acreditar que no dia 8 de janeiro foi um golpe é ser idiota, como Alexandre de Moraes está sendo, né? Completamente imbecil. E exatamente o que eu falo há anos, o que aconteceu em 2017, quando a Suprema Corte da Venezuela assumiu as funções do Congresso. Eu venho falando em vários vídeos que a gente está repetindo a mesma cartilha aqui no Brasil e ninguém escuta. O povo brasileiro, incluindo os congressistas e senadores, ou são desonestos ou têm um problema de retardo mental, porque eles viram o que está acontecendo na Venezuela. Olha só, em 2017, a Suprema Corte venezuelana assumiu as funções do Congresso. A decisão seria uma punição ao Congresso por ordens não cumpridas, tá vendo? Isso é o que dá dizer que ordem judicial se cumpre e não se contesta. Então, aconteceu exatamente o que aconteceu na Venezuela, aconteceu aqui no Brasil ontem. Alexandre de Moraes jogou no lixo todo um trabalho do Congresso Nacional de 383 deputados eleitos para decidir o que vai acontecer nesse país. Agora, o STF, que não teve um voto sequer e através de um conluio, através de um circo, uma coisa combinada, resolveu dar razão para o Lula. Porque o Haddad já não tem mais de onde tirar dinheiro. O Lula precisa viajar, a mulher dele precisa esbanjar, né? A mulher dele precisa sair por aí comprando e viajando. E o dinheiro acabou. Agora o Haddad precisa tirar leite de pedra, precisa pegar imposto de tudo quanto é lado, para alimentar os cupincha. Os cupincha dele, o pessoal do Foro de São Paulo, a galera lá de Cuba, a turma da Venezuela, né? Então é um dia histórico aqui para o Brasil. Nós estamos vendo a destruição da democracia como nós conhecíamos, né? Testemunhando o STF passando por cima de decisões do Congresso Nacional. Olha só, Alexandre de Moraes decidiu quarta-feira manter o decreto do presidente que reajustou alíquotas do imposto sobre operações financeiras, com exceção do trecho que trata de tributação sobre o chamado risco sacado. O ponto é justamente o que havia sido sinalizado pelo ministro da Fazenda, Haddad, como passível de exclusão para viabilizar um acordo. Então, tudo entrou lá no acordão, né? A Constituição Federal assegura que o presidente da República possibilite a edição de decreto modificativo de alíquota do IOF por ser importantíssimo instrumento de regulação, desde que, entretanto, se atenha às restritas limitações previstas na legislação. Com a decisão, o STF mantém a maior parte do decreto editado pelo Lula, com a arrecadação estimada de 12 bilhões de reais. É isso que o Lula vai conseguir tirar da gente. Em cada operaçãozinha financeira feita por você, ele vai cobrar esse imposto. Conseguiram desviar a finalidade do imposto, do IOF, para o imposto arrecadatório, aonde o Lula vai enfiar todo esse dinheiro no meio do nariz dele, né? Então a gente vai trabalhar de sol a sol para pagar mais essa despesa aí dos cupincha. Então sistemas de pesos e contrapesos não existem mais, STF e o pudim de pinga são um só, passando por cima do Congresso, e a gente vai ver muito mais disso, porque agora ficou fácil
para o STF tomar as decisões baseadas nas vontades do Lula. Enquanto isso, o Congresso fica lá inerte, inativo, sem fazer absolutamente nada. São lixos, são mais de 500 sacos de lixo que nós temos lá no Congresso. Sabe aquele lixo gordo, cheio de gás, vazando chorume? É isso que se transformou o Congresso Nacional. Lixo. E o STF passou com uma caçamba, pegou cada um desses deputados e jogou nessa caçamba de lixo que é o que se transformou o Congresso Nacional. Um grande aterro sanitário, para falar o mínimo, né? Então agora se preparem, porque nós vamos entrar na reta final de venezualização do país. No julgamento, você pode ter certeza que eles vão prender Jair Bolsonaro e todo mundo no núcleo 1, 2, 3, só que o Bolsonaro, eu acredito que ele não vai ficar preso numa prisão comum, né? O Bolsonaro, eu acredito que ele fique preso domiciliarmente. Mas, enfim, é isso que vai acontecer porque eles precisam tirar a direita da jogada o ano que vem. E o Bolsonaro preso é um ficha suja e fica muito mais difícil de ele conseguir a reversão da sua ineligibilidade, né? Então, durmam com um barulho desse, jogamos uma pá de cal para cima do Congresso Nacional. E o Senado a gente nem fala, né? Porque eles nem se pronunciaram. A gente ouviu aí no vídeo que eles promoveram uma reunião na casa do Hugo Mota. Então é tudo um teatrinho. Isso é grave, não tem volta, é irreversível. E como eu já falei, de novo, esse negócio vai piorar. Muito obrigado por ficar comigo até o final deste vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar aquele joinha e compartilhar esse vídeo, porque ajuda muito o nosso trabalho. Daqui a pouco a gente volta. Tchau, tchau.